diante de todas as provas, fui lá no Ministério Público, doutor Paulo e doutora Rosa Salvati. Eu quero prestar uma denúncia, porque já procurei a igreja e eles não fizeram, né, o menor caso. Então está aqui, ó, os flagrantes delitos contra a lei eleitoral e contra os direitos individuais e coletivos. Sabe o que foi que o doutor Paulo, promotor público eleitoral, em 2016, disse para mim? Disse que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, que Deus deu à igreja, não é? Pastores, doutores, mestres, Deus deu à igreja, e não a igreja a eles, e não a pastor. Olha, se Deus deu, e Paulo diz lá, querendo o aperfeiçoamento dos santos, como é que Deus coloca uma peça numa engrenagem para usar como vaso, para ornar a igreja, transmitir à igreja os ensinamentos, a demonstração, e um homem imbuído de uma pseudo-autoridade espiritual, chega, tira aquele homem e diz, você não vai ser mais pastor não, você vai ser agora um parlamentar. Chega para uma dirigente de círculo de oração que estava lá todas as vezes orando, inclusive uma observação, quando ela tinha o mandato de vereadora nas proximidades das eleições, ou mesmo durante o período, o aniversário do círculo de oração chegava com flores, presentezinho, conversazinha, olha, ali está a irmã fulana de tal, e agora? Cadê a irmã que não tem mais mandato? Então, essa maneira deles agir é uma maneira puramente para enganar os incautos, não é verdade? Então, só concluindo, aí o homem chega, tira a dirigente de círculo de oração, diz, agora eu quero você num cargo parlamentar. Tira um pastor e diz, você não vai ser mais pastor não. Olha, quem deu não foi Deus, quem chamou não foi Deus, mas eu acho que ele tem até uma determinada coerência, porque ele já disse, olha, a mão que consagra é a mesma mão que desconsagra. Então, está claro que essas consagrações inúmeras, centenas, não é Deus dando à igreja. É ele. É ele elegendo, consagrando, não é? Pelas conveniências pessoais, ou seja, para buscar um apoio, né, grande para, se houver, doutor Miguel, alguma... Por exemplo, agora mesmo, né, a gente diz que se houvesse uma CONADEP séria, uma convenção séria de pastores, que seguissem o estatuto da igreja, que obviamente foi feito à luz dos ensinamentos cristãos, esses pastores há muito tempo já teriam sido afastados. Mas não, é conivência, é como entrou comprando voto, compra ainda hoje os pastores. Eu acho que o cristianismo tem que haver um verdadeiro autoconhecimento. Olha, só um minutinho nesse assunto que o senhor eu ia falar aquele negócio que assim, doutor Miguel, me corrija se eu estiver errado, me corrija. Mas diante de tudo que está acontecendo no mundo evangélico, há uma necessidade incisiva, urgente, do poder público começar a interagir e pôr limites, não na parte espiritual. Acontece que os homens, né, os pastores, eles deixaram as fronteiras das igrejas e se meteram no mundo político, no mundo financeiro, no mundo econômico, está entendendo? E começam a usar o poder que eles têm de influenciar dentro da igreja para influenciar nas decisões. Então, eu acho, doutor Miguel, me corrija se eu já estou errado, e eu queria muito que o poder público, quer fosse aí uma discussão aberta, né, com estudiosos, não é interferência na igreja. Sim. Mas, infelizmente, esses pastores que estão fora de limite, fora de controle, compreendeu? Eles deveriam ser limitados às suas ações, inclusive com punições do poder público para quem fugisse das suas atividades como pastor. Sabe por quê? Olha, aproveitando, 2016, eu, diante de todas as provas, fui lá no Ministério Público, doutor Paulo e doutora Rosa Salvati.
Eu quero prestar uma denúncia porque já procurei a igreja e eles não fizeram, né, o menor caso. Então tá aqui, ó, os flagrantes delitos contra a lei eleitoral e contra os direitos individuais e coletivos. Sabe o que foi que o doutor Paulo, promotor público eleitoral, em 2016, disse para mim? Disse: senhor Josué, a igreja tem uma lei própria, né? Ela é amparada e garantida pela Constituição, de tal forma que nós, como poder público, promotores, a gente não pode interferir. Eles têm o estatuto da igreja, eles têm o estatuto, as convenções. Então, de tal sorte que nós não temos uma norma que sirva de referência para enquadrar os pastores. As igrejas, eu disse para ele, olhe bem para mim, eu disse: doutor Paulo, não somente eu, como muita gente, está sendo vilipendiado no direito mais elementar de ser votado e escolher os seus representantes legítimos. Existe um abuso do poder econômico, do poder religioso, né, que eu chamei de poder eclesiástico, a ponto das pessoas serem punidas. Para vocês terem uma ideia, uma parente minha disse, a coisa é tão grave, disse: eu não vou votar em Josué não. Me conheceu de 9 anos. Por quê? Para não contrariar o pastor Ailton. Meu irmão, aquilo me deu indignação. Aí eu relatei ao doutor Paulo e doutora Rosa Salvati. Compreendeu? Então, eu disse para ele disse: olha, Josué, eu não posso assim, né? Eu disse: doutor Paulo, tudo bem, olhe bem para mim. Eu, como cidadão, pago meus impostos. Eu estou sendo vilipendiado, ultrajado no meu direito mais básico, garantido pela minha Constituição Federal de 88. Se o poder público não pode fazer nada, doutor Paulo, eu vou recorrer a quem? Ele disse: Josué, sente aqui. Eu vou lhe escutar. Você vai relatar tudo, doutor Paulo. E eu garanto que eles vão ser chamados aqui. Agora eu quero testemunha. Eu quero testemunha. Eu estava sozinho, eu disse: doutor Paulo, eu não combinei com ninguém. Bote aí fulano, ciclana, dei 5 testemunhas, rapidinho. Aí depois ele disse assim: tudo bem, deu para eu ler o termo, né, de declaração. Eu disse: doutor Paulo, tire o nome aqui dessas pessoas. Mas como eu vou tirar, Josué? Ele vai chegar aqui e vai mentir. Para mim vai ser a sua palavra contra dele, a gente não vai poder fazer nada. Eu disse: não, mentir, eles não são homens de mentira, não. São homens verdadeiros, deram esse vacilo, estão precisando, né, talvez, de um aconselhamento, e só o fato dele chegar aqui no seu gabinete e ser escutado, para mim, já vale a pena. Aí ele disse: olha, mas se você quer que tire, tirou as 5 testemunhas. Encerrando, e tal qual não foi a minha surpresa, chegaram lá Isaac e Pedro da Silva, chegou lá Ailton José Alves e mentiram. Vergonhoso aqui. Vergonhosamente. Disseram que não existia esse projeto. Então, e se a Bíblia diz que o diabo mente desde o princípio e na sua boca nunca se encontrou a verdade? Não. Então Jesus olhou assim na cara dos fariseus e disse: vós tendes por pai o diabo, porque ele é... Mas a verdade deve ser encarada, ainda que com o preço da vida, como Jesus pagou, com a própria vida. Não é verdade, doutor Miguel? É verdade, Josué. A questão, Josué, religiosa é uma questão muito antiga. Para você ter ideia, em nome de Deus, se matavam. Em nome de Deus, colocavam pessoas na fogueira. Em nome de Deus, se trucidavam crianças. Então, Josué, hoje não é diferente. Quando você vê a junção da política com a religião, acontece isso. Hoje, esses homens estão se articulando com o governo, não é para outra coisa, não. Era para o benefício próprio deles. Teve a isenção previdenciária para eles. Tudo isso dado por conta do lobby que eles têm no Congresso. É uma cúpula, é um congresso que eles têm uma bancada chamada bancada evangélica. A Bíblia chama isso, né, doutor Miguel, de prostituição. Aconteceu com Israel. A nação de Israel, ela se prostituía com os ídolos, porque era um desvio de finalidade.
que Deus disse, olha, terás o Senhor teu Deus como único e verdadeiro Deus. Eles foram buscar hoje. E Jesus chamou o quê? Dinheiro de mamon. O Deus dinheiro, o amor ao dinheiro é o que está acontecendo. A gente vê esses homens confessarem que conhecem a Deus e com suas obras negam que e são filhos do diabo. Ao mesmo tempo em que eles pregam para a igreja um comportamento, um costume religioso, que é isso o tema deles, é pregar costumes, pregar ritos, e depois, no calado, eles praticarem prostituição, homossexualidade, corrupção. Então, é um sistema religioso falido, Josué. Prostituído. Esse sistema hoje está falido. Por quê? Esse sistema não se identifica com aquilo que Jesus mandou fazer. Qual a verdadeira religião? É socorrer os pobres, socorrer as viúvas. Isso aí é a verdadeira religião. Cadê aquela frase? Eu tive fome, me desse de comer. Eu tive preso, me desse de me não visitaste. Me desse, não fosse me visitar. Então, a religião é essa, pessoal. Você muitas vezes está seguindo uma idolatria, um fanatismo, sem saber.